Romanos capítulo 12, versos de 3 a 5. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O nosso tema é cuidado com a arrogância. Quero começar contando uma ilustração. Diz que existia um rei muito vaidoso, que gastava fortunas e não se preocupava com as pessoas, com seus súditos. E certa vez, de tanta vaidade, ele fez um encontro e pediu para que os candidatos neste encontro colocassem diante dele algo que mostrasse a sua grandeza, o seu poder. E aí veio o primeiro, trouxe uma miniatura com uma coroa de ouro, cheia de pedras preciosas. Veio o outro, trouxe um trono esculpido de marfim, e assim sucessivamente apareceram as pessoas, né? Era para trazer na mão, assim, que coubesse na mão. Um trouxe uma arca, joias miniaturas, mantos, até que o último jovem, quando ele abriu a mão diante do rei, não tinha nada. E o rei olhou para aquele jovem e perguntou, indignado: mas como? O que significa isso? E o jovem respondeu: majestade, toda a autoridade na terra é uma delegação do Pai Celestial, e todo o poder será sempre retomado um dia. Para representar seu poder, nada melhor do que a palma da mão imaculada, como o era no dia do nascimento. Disse que este rei não teve muito reação diante desta palavra, e a partir desse momento se tornou mais generoso, e assim entendeu que ele não era tão maior do que todas as outras pessoas. Nós sempre temos essa constante ideia, esse chamado à humildade. A Bíblia fala muito sobre isso. Principalmente nos traz a lembrança de que tudo vem de Deus, tudo que nós somos, tudo que nós temos, e que nós nem existiríamos se não fosse de acordo com o poder de Deus. Nós sabemos que a nossa vida deve, então, se abster de toda a vaidade, de toda e qualquer arrogância. A palavra desse jovem ao rei é muito realidade. Nós podemos ser representados por uma mão vazia, pois da mesma forma que hoje nós estamos em determinado lugar ou posição, amanhã não estaremos mais. É impressionante como nós somos esquecidos. Basta você pensar na sua própria família. Eu não sei o nome nem do meu avô, não, do meu avô eu sei, de um deles. Do bisavô, não tenho a mínima noção de quem é, onde nasceu, porque a minha mãe, quando ela nasceu, pouco tempo ela já tinha perdido o pai e a mãe. E assim acontece com as nossas histórias. Talvez você saiba o nome do seu avô e do seu bisavô, mas e mais para frente? Às vezes a gente vê uma pessoa que foi muito conhecida, de repente ela se torna nome de uma cidade, de uma rua, de um prédio, mas você acha que os jovens que passam naquele lugar olham lá e lembram de uma pessoa? É apenas um nome na parede. Lá no Mackenzie tem um prédio chamado Wilson de Souza Lopes. Alguns irmãos mais antigos aqui conheceram ele, que ele veio na pedra fundamental aqui da igreja. Era um pastor presbiteriano que foi presidente do Supremo Concílio em um certo espaço de tempo.
Eu conheço ele muito bem, porque ele foi meu pastor lá em Ribeirão Preto. Eu ia na casa dele, ele me instruiu, ele que me enviou para o seminário. Mas com certeza o Thales pode passar lá na porta do prédio, o Wilson de Souza Lopes vai ter a mínima noção do que está acontecendo. Isso é apenas um exemplo de tantos exemplos que nós poderíamos dar a respeito da arrogância ser algo tão vazio, nós achamos que somos alguma coisa. O texto que nós lemos, principalmente o verso 3, diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós devemos ter sempre os nossos olhos abertos, lembrando que Deus é quem nos deu todas as coisas e que nós não podemos pensar em nada distantes de Deus, distante do cuidado, do sustento de Deus. Tem uma passagem em Isaías 40, peço para os irmãos abrirem, Isaías 40, de 6 a 8. Aqui diz o seguinte, Isaías 40, de 6 a 8. Uma voz diz, clama. Ou seja, Deus está dizendo a Isaías, fale, clame. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Então houve um chamado, fale. E aí Isaías pergunta para Deus, o quê? Falar o quê? E aí o texto diz, toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Na nova tradução, nova versão transformadora, diz aqui, o que hei de clamar? E aqui diz, anuncie que os seres humanos são como capim, sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. Quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Que anúncio é esse, hein? Vocês são como capim. Anuncia a este povo. Mas o que pode parecer simplesmente uma mensagem negativa, né? Pare com a arrogância, você não é nada, você não é ninguém. É uma mensagem que nos faz voltar ao nosso Deus, o nosso Criador, para as suas promessas, para a dependência dEle. Aqui diz que a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E se nós continuarmos a ler o texto aqui de Isaías, ele diz, tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte, tu que anuncia boas novas. Então aqui vem a palavra, a boa notícia. A boa notícia não é que nós somos como capim. A boa notícia vem e diz, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam. Ele guiará mansamente. O Senhor vem, o Senhor apacenta, o Senhor com seus braços cuida de cada um de nós. Nós podemos sim ter a certeza do cuidado do Senhor. Nós somos frágeis. Hoje nós podemos ter determinada posição, mas amanhã nós vamos passar. A humildade significa o reconhecimento dessa necessidade do nosso Deus.
A humildade significa que nós enxergamos o nosso irmão não como maior e não como menor, mas como um irmão. Que nós enxergamos cada um de nós enxergamos o próximo como alguém que faz parte de um corpo. Aqui o texto, ele fala sobre corpo. Ele coloca aqui o seguinte: estamos num só corpo. Quando você está num só corpo, tem um melhor, o outro pior? É parte do mesmo. Membros uns dos outros. Nem todos os membros têm a mesma função. São funções diferentes, mas não há um melhor do que o outro. Um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. Que nós possamos entender a necessidade de viver essa comunhão em humildade, em amor, e que nós possamos nem nos sentirmos pequenos demais, como se os outros fossem todos melhores do que nós, e muito menos sentirmos maiores do que os outros, como se nós fôssemos mais importantes. Mas o que o texto diz? Cada um pense com moderação, conforme o que convém, conforme a medida de Deus, conforme aquilo que Deus tem para nós como seu propósito. Vamos fazer mais uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa e pela Tua palavra, ó Deus, que diz que mesmo nós sendo tão pequeninos, sendo passageiros, nós temos um Deus forte, poderoso. A Tua palavra não passa e as Tuas promessas virão sobre nós, Deus, com grande salvação, com grande poder. Obrigado, Senhor Deus, e nos faça viver melhor como membros uns dos outros, como o corpo do Senhor, para que nós possamos juntos estar realizando a Tua obra, ó Deus, com o único propósito de glorificar, de adorar ao Senhor, ó Deus. Nós assim oramos, pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.